Olá pessoal, continuando então nossa sequência de aulas aqui para a construção da nossa pilha usando C++, certo? Na aula passada nós construímos a função de empilhar e a função topo. Inclusive, nós vamos nesse código já melhorar o que nós já fizemos, vamos implementar algumas boas práticas de programação que eu havia comentado, mas não apliquei. E vamos terminar e deixar esse código aqui funcional, tá bom? Acho que esse tamanho de fonte está bem legal para todo mundo conseguir enxergar na minha tela, certo? Bom, então nós estamos usando uma struct pilha, já construímos um menu, declaramos aqui uma variável pilha que é desse tipo struct pilha. Bom, o que nós já fizemos? Chamada, a gente oferece um menu para o usuário. Se ele escolher a opção 1, ele vai ser inquirido aqui para digitar um valor inteiro. Esse valor é salvo numa variável. Essa variável é passada para uma função chamada empilhar, junto com a pilha que nós construímos. Lá dentro da função empilhar é feito o processo de armazenamento do valor digitado pelo usuário na nossa pilha, no vetor que nós temos representando a nossa pilha, certo? Essa lógica aqui a gente já viu na aula passada. Muito bem, deixa só eu lembrar um outro negócio aqui que eu estava esquecendo. Isso, vamos abrir aqui rapidão. Show ao vivo, é assim mesmo. Vamos colocar aqui. Legal. Daqui a pouco eu chamo essa apresentação. Bom, o que eu quero lembrar para vocês como boa prática de programação? Uma boa prática de programação, pessoal, é colocar nomes de funções como verbos, como indicativo de uma ação, certo? Uma função topo vai devolver o valor topo, né? Mas é melhor a gente escrever aqui como consultar topo. E aí a gente coloca aqui o topo como o T maiúsculo para ficar com camel case, certo? Então vamos colocar aqui, ó, aonde estava topo, a gente vai pegar consultar topo e aqui na chamada consultar topo também. Empilhar já é um verbo, consultar topo não é um verbo, mas representa uma ação, tá legal? Muito bem, vamos colocar esse código aqui para rodar. Então, se eu mandar inserir o valor 5 e pedir para consultar o valor do topo, ele tem que mostrar para mim que o topo é 5. Legal. Antes da gente continuar, o que a gente precisa fazer? Digite um valor inteiro a ser armazenado na pilha. Nossa pilha está com tamanho máximo 5. A gente tinha colocado 10 na outra aula. Eu coloquei 5 aqui agora para ficar mais fácil, certo? Vou colocar até 3 para ser mais rápido ainda o nosso teste. Imagina o seguinte, minha pilha está vazia, maravilha, quero inserir, vou guardar aqui o valor 5. Vou inserir outro valor, vou colocar o valor 10. Vou inserir outro valor, vou colocar o valor 15. Quem é o topo? 15. Legal, eu já tenho 3 itens numa pilha de tamanho 3. Eu posso inserir mais alguém? Não, só que eu não tenho uma restrição para isso ainda. Se eu colocar aqui o 20, pressione qualquer tecla, se eu mandar acessar o topo, ó, o valor do topo da pilha é 1. É possível que o topo seja 1? Não, o topo é 20. Só que o meu vetor tem tamanho 3 e eu inseri 4 elementos. Esse 1 aqui, ele está pegando um valor que está armazenado numa posição de memória que não pertence a essa estrutura. Professor, como é que eu posso fazer isso? Nós podemos construir uma função chamada pilha cheia para verificar se a pilha está cheia. Vamos trabalhar construindo uma função para deixar esse código bem organizadinho, bem bonitinho? Então vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Se o que? Opa, deixa eu fechar aqui e fechar esse cara aqui. Se não, vai fazer alguma coisa. Ctrl Shift F faz a indentação automática para nós. Se vamos lá, verificar pilha cheia. E nós vamos passar quem?
o nome da nossa pilha. Pessoal, uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção, e como essa é a segunda aula de implementação, provavelmente talvez ainda não esteja, eu não tenha reforçado isso o suficiente. Passagem de parâmetro por valor, passagem de parâmetro por referência. Quando eu passar um valor para uma função onde eu não vou alterar esse valor lá dentro, ou não vou alterar o conteúdo de uma variável dentro de uma função, passagem de parâmetro por valor. Basta passar o nome da variável. Quando eu pretendo alterar o conteúdo de uma variável dentro de uma função, o que é recomendável fazer? Passar o endereço de memória dessa variável. Sempre que eu passar o endereço de memória de uma variável como argumento, lá na função eu preciso ter um ponteiro para receber este endereço de memória, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, verificar pilha cheia. Se a pilha estiver cheia, ele vai retornar para nós pilha cheia, certo? Se a pilha estiver vazia, ele não vai entrar aqui dentro. Então, se a pilha estiver cheia, nós vamos escrever aqui, ó, print /n pilha cheia. Muito bem, pilha cheia. Bom, vamos construir essa função pilha cheia agora. Pilha cheia, verificar pilha cheia. Essa função vai ter que devolver um inteiro para nós. Esse inteiro vai ser a resposta à verificação de se a pilha está cheia ou não. Nós passamos o nome da pilha porque nós vamos fazer uma consulta a um argumento, a um campo dessa estrutura, mas nós não vamos alterá-la lá dentro, certo? Então, se eu não vou alterar a minha pilha dentro da função, eu não preciso de um ponteiro, eu não vou passar o endereço de memória, eu só vou precisar de uma variável do mesmo tipo daquela que eu passei como argumento. O que nós vamos fazer aqui? Vamos testar. Qual que é a variável que armazena para nós o tamanho da nossa estrutura? É o rótulo max que a gente colocou no define lá em cima, certo? Então, se max... Aliás, eu tenho que comparar quem com max? Vamos voltar aqui para nossa animação. Imagina o seguinte cenário, pilha com tamanho 10. Eu tenho um elemento inserido aqui, maravilha. Esse único elemento, que eu tenho, está na qual posição? Posição 0. Quando eu tiver, por exemplo, mais elementos na minha estrutura, quando eu tiver com ela cheia, uma pilha de tamanho 10, eu estou com 10 elementos inseridos na minha pilha, o topo vai ter qual valor? 9. Ou seja, para o tamanho máximo da minha estrutura, quando ela estará cheia quando o índice da posição armazenado lá na variável topo for igual max menos 1, certo? Todo mundo enxergou essa relação? Legal. Então, quando a minha pilha ponto topo for igual a max menos 1, o que nós vamos fazer? Return 1, pilha cheia. Se não, se não, o que ele vai fazer? Return 0. Return 0. Então, ó, esse cara fecha aqui, legal. Então vamos lá. Verifica a pilha cheia, vai receber uma pilha como argumento, vai consultar o campo topo dessa pilha. Se ele for igual a max menos 1, quer dizer que a pilha está cheia. Vamos devolver 1 indicando que ela está cheia. Se não, se devolver 0, quer dizer que a pilha está vazia. Vamos colocar o protótipo dessa função lá em cima. Verificar pilha cheia. Então vamos lá. Se o resultado dessa função for 1, quer dizer que é verdade que a pilha está cheia. Vai informar a pilha cheia. Se não, ele vai entrar aqui.
pede para o usuário digitar um valor, armazena, guarda. Vamos ver se deu certo. Opa, aqui ó, legal. Deu erro aqui. O que significa? Faltou um ponto e vírgula. Muito bem, continuando. Nossa pilha, olha aqui pessoal, a gente definiu o max como 3, né? Então vamos lá, vamos inserir um valor aqui, valor 5. Vamos inserir um valor aqui, valor 10. Vamos ver quem é o topo agora, 10, ok. Vamos inserir um valor aqui, 45. Quem é o topo? 45. Vamos inserir alguém. Opa, pilha cheia. Então não podemos mais inserir ninguém. Legal. Ficou bacana. Aqui a gente vai colocar um /n também. Muito bem. Bom, agora que a gente fez a verificação, nós vamos fazer o que? A remoção, que é o contrário do empilhar. Na verdade ele é mais simples, só que na hora de inserir um dado na pilha eu preciso verificar se ela está cheia. Na hora de remover eu preciso verificar se ela está vazia. Como é que eu vou saber que a minha pilha está vazia? Quando por acaso a minha variável topo tiver valor -1, significa o quê? Que a quantidade de elementos na minha pilha é 0. Então, tá tranquilo. Nós vamos fazer uma estrutura de teste semelhante a essa aqui. Vamos colocar aqui um if. Vamos colocar aqui um if else. Legal. O que nós vamos fazer agora? Nós não vamos verificar a pilha cheia, nós vamos verificar a pilha vazia, certo? Verificar se a pilha está vazia. Mais uma vez vamos passar quem aqui? A nossa pilha Rayovac. Vamos construir essa função aqui? Só vamos colocar aqui. Se por acaso ele entrar aqui, quer dizer que a pilha está vazia. Legal, vamos construir essa funçãozinha aqui que vai ter uma estrutura semelhante ao verificar pilha cheia. Pessoal, só para lembrar, nos slides e quando eu falei das práticas de programação, quando a gente só tem uma linha de instrução num if, num else, num for, as chaves são desprezíveis, tá bom? Então a gente pode fazer assim, ó, e deixar essa função mais limpa. Pronto. Ctrl Shift F, jogou aqui. Essa função vai devolver o inteiro quando ela terminar de fazer a sua verificação, né? Ela vai receber uma pilha como parâmetro, então eu preciso de uma pilha para receber a pilha que vai chegar. E eu vou fazer um teste aqui dentro, né? Já vou apagar essa chave aqui. Legal. Qual que é o teste que nós vamos fazer? Quando que a pilha está vazia? Quando o topo da pilha for igual a -1. Quando a pilha for igual, o topo for igual a -1, nós vamos devolver o valor 1. Quer dizer, verificar pilha vazia. 1 está vazia. Se não, return 0. A pilha não está vazia. Opa, o que a gente esqueceu? Vamos colocar o protótipo da função lá em cima. Verificar pilha vazia. Como eu já expliquei, na lista de protótipos a gente não precisa deixar nomes de variáveis, apenas o tipo de dado que a função exige, tá bom? Aqui a gente sabe, se essa função verificar pilha retornar o valor 1, quer dizer que a pilha está vazia. Se não, o que eu posso fazer? Eu vou remover o valor da pilha, certo? E nós vamos criar uma função remover que ela vai devolver para nós, ela vai mostrar para nós o valor que foi removido. Então, vamos usar esse print aqui, ó. Vou copiar ele aqui. Vou colocar o system
fora da chave, né? E aí vai ficar o seguinte. Vamos colocar aqui barra N. Vamos colocar aqui outro barra N lá em cima para ficar bonitinho, né? Vamos colocar assim, ó. Barra N. O valor o valor do topo da pilha é, nós vamos colocar o valor % de, ou não, vamos colocar só valor % de removido da pilha, certo? Legal. No % de, o valor que vai ser removido, vai ser exibido na tela, é o valor que a gente vai remover da pilha. Nós vamos criar uma função chamada desempilhar, certo? Na função desempilhar, nós vamos alterar a nossa pilha lá dentro. Se nós vamos alterar essa variável dentro da função, e nós queremos que essa alteração seja permanente, nós precisamos usar o operador e-comercial e passar aqui quem? O endereço de memória dessa pilha. Lá, legal? Essa função não vai precisar devolver nada. Então ela pode ser do tipo void desempilhar. E como nós passamos o endereço de memória de uma pilha, o que nós vamos precisar? Um ponteiro de que tipo? Do mesmo tipo da pilha cujo endereço de memória nós passamos. Então nós vamos passar aqui uma struct pilha. Legal, agora nós precisamos fazer o que? Sempre que nós formos remover um dado de uma pilha, presta bem atenção nisso, tem aqui qualquer valor, beleza? Minha pilha está desse jeito, eu tenho exatamente 4 itens nessa pilha, o topo dela nesse momento é o índice 3, legal. Quando eu realizar uma operação de desempilhar, nós vamos apenas decrementar a variável topo. Se ela estava valendo 3, ela vai passar a valer 2, certo? E aí nós vamos passar a ter que quantidade de itens na pilha? 3. Ah, professor, mas esse 5 aqui, o que eu faço com ele? É como se ele não existisse mais na pilha. Alterei o índice do topo, como eu só brinco na pilha através do acesso à posição cujo índice está armazenado na variável topo, todo o restante de valores que estiver armazenado na minha estrutura está invisível para mim, está transparente para mim. Então aqui o que nós temos que fazer? Como nós vamos acessar um campo de uma struct por meio de um ponteiro, a gente vai usar o operador seta, vamos acessar o topo, menos, decrementamos a variável topo, a gente acabou de alterar o topo da nossa pilha. Legal, eu tinha acabado de falar para vocês que essa função ia devolver um valor inteiro, não era? Isso. Então essa função não pode ser int, não pode ser void, ela tem que ser do tipo inteiro. E se ela é do tipo inteiro, nós vamos criar aqui uma variável auxiliar do tipo int, que é o mesmo tipo de dado que está armazenado nessa estrutura. Essa variável aqui vai receber quem? O valor que está aonde? No nosso vetor. Em qual posição? Na posição do topo, certo? Acesso à posição do topo, o valor que está armazenado lá, como esse 5 que estava aqui antes, lembra? Copio o 5 para uma variável auxiliar, vou jogar o 5 aqui e depois eu vou devolver o 5 lá para onde a função desempilhar foi chamada. Agora eu faço aqui, ó, return aux, certo? É só uma variável auxiliar que a gente vai usar aqui. Agora vamos colocar nosso protótipo de função lá em cima. Vamos vir aqui, struct, beleza? Legal.
valor desempilhar, vai mostrar aqui para nós o valor desempilhado. Vamos ver se funcionou. Sempre que vocês estiverem programando, à medida que a menor unidade funcional for construída, testem. Então vamos lá, vamos inserir o valor 45. Quem é o topo da nossa estrutura? 45. Vamos mandar remover agora. Valor 45 removido. Vamos mandar remover de novo? Pilha está vazia, não posso remover. Legal, maravilha. Por último, e não menos importante, nós temos a altura. Nós vamos criar aqui uma função consultar altura. Bom, vamos exibir na tela. Vamos pensar no seguinte cenário. O que a gente vai ter? A gente vai ter que pegar o índice da posição, o valor que está armazenado na posição topo, somar 1 para a gente devolver, informar a altura. Porque a altura numa pilha é a quantidade de itens que ela possui, certo? E quando a variável topo valer menos 1? Bom, imagina o seguinte cenário. Eu tenho 3 elementos na minha estrutura. A variável topo vale 2. Como que eu sei a altura? Topo mais 1. Certo? A altura da pilha é 3. Quando a variável topo tiver o valor menos 1, topo mais 1, 0. A altura da pilha é 0. Se a altura é 0, quer dizer que eu tenho quantos elementos nessa estrutura no momento? Nenhum, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos só colocar um printf e um system pause também. Vamos vir aqui, system pause. Vou copiar aqui só para ficar mais rápido. Printf a altura da pilha é, e nós vamos colocar aqui 1% de, e nós vamos chamar a função consultar altura e vamos passar a nossa pilha. Dentro da função consultar altura, nós vamos alterar alguma coisa da nossa pilha? Não. Então não vamos passar o endereço de memória, apenas o nome da variável. A função consultar altura precisa devolver alguma coisa? Sim, ela vai devolver para nós o inteiro correspondente à altura da pilha, que é a mesma coisa que a quantidade de itens que a gente tem nessa pilha, certo? Tá começando uma chuva muito boa aqui agora, e isso é muito bom. Bom, recebi a minha pilha, eu só tenho que devolver quem? Return pilha topo mais 1. Não é pilha topo mais, nós não estamos alterando o valor do topo, nós estamos somando 1 ao valor que estiver aqui, certo? Professor, mas se era só pilha topo mais 1, não poderia ter feito isso aqui, ao invés de criar uma função para isso? Poderia, mas a construção de funções deixa o código mais organizado, mais limpo, mais bonito e mais fácil de ser manutenido, certo? Então, vamos ver se vai rodar legal. Lógico que vai, porque tá tudo bem. Então, a altura da pilha é consulta altura. Consultar, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. O que faltou? Ah, faltou um ponto e vírgula. Tava testando a atenção de vocês aqui. E agora, e agora? Bom, não sei se vocês se lembram, mas o nosso tamanho da pilha é 3. É só para que o teste seja bem rapidinho, tá? Vamos consultar a altura agora? A altura da pilha é 0, não tem ninguém. Vamos inserir aqui, ó, o valor 1. Vamos inserir o valor 2. Vamos inserir o valor 3. Quem é o topo da pilha? O valor 3. Qual é a altura da pilha? 3. Temos 3 elementos lá. Se a gente mandar remover, o valor 3 foi removido da pilha. Quem é o topo agora? O topo da pilha é 2. Vamos mandar remover o 2. Remover o 2. Quem é o topo da pilha agora? 1. Vamos mandar remover. Opa. Remover. Valor 1 foi removido. Vamos mandar remover de novo.
pilha está vazia. Pessoal, terminamos de construir um código simples, porém funcional para manipulação de pilhas. A gente viu aqui as propriedades das pilhas e construímos um código que respeita essas propriedades. O que é importante a gente lembrar numa pilha? Uma pilha é uma estrutura onde inserção, consulta e remoção é feita em uma única extremidade da estrutura, e essa extremidade recebe o nome, por convenção, nome de topo, tá? Que a gente colocou lá na nossa struct pilha. Então todas as instruções, todas as operações que nós fizemos, na hora de empilhar, a gente usa a variável topo como parâmetro para acessar uma posição no vetor. Na hora de ver se a pilha estava cheia ou está vazia, a gente estava usando quem? Essa mesma variável de controle. Na hora de remover, variável de controle. Na hora de remover aqui, né? Na hora de consultar a altura, variável de controle. Então a gente não manipulou essa pilha que nós construímos usando um vetor como se ela fosse um vetor pura e simplesmente. Nós construímos uma pilha usando um vetor, mas associamos a esse vetor as propriedades de uma estrutura de dado do tipo pilha, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, comentem, deixem seus comentários aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, acionem aí as notificações, ativem as notificações, né? Compartilhem esse vídeo aí nas redes sociais com todo mundo que você acha que precisa entender esse conteúdo. Nas próximas aulas, eu vou verificar se a gente vai resolver um exercício aplicando essas funções aqui de pilhas para resolver um exercício qualquer, só de exemplo, ou se a gente vai partir para as filas e depois a gente faz um exemplo misturando tudo, né? Pilha, fila, enfim. Vamos ver o que vai ser mais interessante. Talvez a gente vai direto para a fila e no final a gente faz um mexidão, faz uma lista de exercícios aí com um pouquinho de cada coisa, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu!